Olá, personas, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Esta é a aula 8 e se trata da divisão de monômios. Vamos dar uma retomada em conceitos importantes, por exemplo, mais propriedades de potenciação. Se eu quero dividir potências de mesma base, eu tenho essa propriedade, repito a base e subtraio os expoentes. Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, acessa lá a playlist, tem um bloco de aulas sobre potenciação e lá eu trato de propriedades também. Alguns exemplos aqui de divisão de monômios. Eu tenho 12y elevado à sexta potência dividido por 3y elevado à quarta potência. Eu vou escrever essa divisão aqui em forma de fração para ficar mais fácil. Aí 12y à sexta dividido por 3y à quarta. Então aqui vejam que eu vou dividir os coeficientes entre si e dividir a parte literal entre si. Do mesmo jeito que foi a multiplicação, será aqui também na divisão. Então, dividindo aqui, vejam que 12 dividido por 3 é igual a 4. E o y à sexta dividido por y elevado à quarta, então nós temos o seguinte, eu repito a base e subtraio os expoentes, sempre nesta mesma ordem. O de cima primeiro, menos o de baixo. Então aqui o resultado é 12 dividido por 3 igual a 4. Y repete a base e subtrai os expoentes, 6 menos 4, 2. Então essa divisão aqui dá 4y ao quadrado. Agora, vamos efetuar aqui esta outra divisão. Temos este monômio, é uma coisa só aqui porque é tudo multiplicação, então é um monômio, dividido por outro monômio. Vou escrever na forma de fração 30a ao cubo, b ao cubo, c ao quadrado, dividido por menos 6a, b ao quadrado, c, igual. Então, da mesma forma, nós vamos fazer o 30 dividido por 6, 30 dividido por 6 dá 5, porque 5 vezes 6, 30. Agora preste atenção na regra de sinais, é uma divisão. Então segue a regrinha, sinais diferentes é negativo. Então dá menos 5. Aqui vai ficar, divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 3 primeiro, menos, não tem nada aqui, então é 1, menos 1. O b agora, b ao cubo dividido por b ao quadrado. Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2. E agora o c, repete a base e subtrai os expoentes. Aqui é 1 o expoente, então fica 2 menos 1. Então, qual é o resultado dessa divisão? 30 dividido por menos 6 dá menos 5. Aqui vai dar a elevado a 3 menos 1, que é a ao quadrado. 3 menos 1, 2. B elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, vezes B. Não preciso colocar o número 1 aqui, porque quando não tem nada é o número 1. C elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, aqui é a mesma coisa. C. Então, qual é o resultado dessa divisão? Menos 5a ao quadrado BC. Vamos a mais um exemplo aqui. Temos mais este exemplo, penúltimo exemplo. Temos aqui menos 3a à quarta xy dividido por menos 0,6a ao quadrado x. Então, nós vamos manter aqui em forma de fração, menos 3a à quarta,
xy dividido por menos 0,6 ao quadrado x. Então vejam que o menos 3 eu vou dividir com menos 0,6. Então dividindo a parte do coeficiente com o coeficiente. Montando essa conta aqui, ó, 3 dividido, eu faço primeiro sem considerar os sinais, tá? Na resposta que eu vejo como é que fica o sinal. Então, dividido por 0,6. Toda vez que eu tiver a divisão de números decimais, eu verifico se tem quantidades iguais de casas decimais. Aqui tem uma, aqui não tem nenhuma. Então, antes de começar a divisão, eu tenho que igualar a quantidade de casas. Então, onde tem menos, eu acrescento 0. Fica vírgula 0. Quantidades iguais, agora elimino a vírgula. Não tem mais vírgula, literalmente. Fica 30 dividido por 6. Quando saiu a vírgula aqui, esse 0 já não tem mais valor. 30 dividido por 6 vai dar 5, porque 5 vezes 6 dá 30 e sobra 0. Então, qual é o resultado desta divisão aqui? Ó? Sinais iguais, positivo. 3 dividido por 0,6 dá 5. O a à quarta dividido por a ao quadrado repete a base e subtrai os expoentes, 4 menos 2, que vai ficar a elevado ao quadrado. O x aqui, ó, x repete a base, subtrai os expoentes, ó, 1 menos 1, ó, então fica 1 menos 1, que é igual, ó, aqui, ó, fazer mais um prosseguimento aqui, ó, x igual x elevado a 1 menos 1 é 0. E qualquer número elevado a 0, que seja diferente de 0, é lógico, vai dar 1. Então aqui eu não preciso colocar o número 1 aqui, tá vendo? Ó. E o y, não tem nada, não tem y aqui. Então ele fica sobrando aqui. É como se fosse, ó, y dividido por 1, que dá y. Qual é o resultado, então? Vai ficar 5a ao quadrado, y. Veja que o x não aparece porque ele vale, essa divisão deu 1, e não precisa colocar aqui, tá bom? Agora, o último exemplo aqui, nós temos, ó, 12x ao cubo, y ao quadrado, dividido por 4x à quinta, y à quinta. Colocando em forma de fração, que é mais tranquilo em forma de fração, porque você pode alinhar aqui os coeficientes e a parte literal. 12x ao cubo, y ao quadrado, 4x à quinta, y à quinta, igual. 12 dividido por 4 vai dar 3. Veja que agora o x aqui, ó, repete a base, subtrai os expoentes. Cuidado, é sempre o de cima menos o de baixo. O primeiro menos o segundo. Só que esse aqui, quanto vai dar? Ó? Isso aqui vai dar x elevado a menos 2. Eu vou reescrever aqui assim, ó. Olha só, isso aqui, ó. Um rascunho aqui, ó. X ao cubo é igual a x vezes x vezes x. X à quinta é igual a x vezes x vezes x vezes x vezes x. X multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Se eu dividir aqui, ó, olha só como é que fica isso. Eu vou cancelar esse x dividido por x dá 1. Regra do cancelamento. Então, 1 aqui, elemento neutro. Então, não precisa escrever. Esse x com esse x, ó, x dividido por x também dá 1. X dividido por x dá 1. Então, olha o que sobrou aqui, ó. Tudo 1 aqui, então 1 vezes 1 vezes 1, 1. E aqui sobrou x vezes x, que é x ao quadrado. Então, veja que 1 dividido por x quadrado é o mesmo que x elevado a menos 2. Se você ficou com alguma dúvida, vai lá na playlist e acesse as aulas de potenciação, que lá eu falo sobre expoente negativo, tá? Então aqui, ó, fica x ao quadrado, fica aqui embaixo. Então o resultado aqui desta operação, ó, vou colocar aqui, vai dar x ao quadrado, entendeu? Porque aqui, ó, tá? A mesma ideia aqui para o y. A mesma ideia para o y. Opa. Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 5 igual a y menos 3. Só que
A mesma ideia, eu tenho o y vezes y dividido por y vezes y vezes y vezes y vezes y. 5 vezes aqui. Cancela, deu 1, sobrou 1 aqui, e aqui y vezes y ao cubo. Então fica aqui embaixo, y ao cubo. Então reescrevendo, deixa eu puxar para cá, o resultado é 3 sobre x quadrado y ao cubo. Tá? É ideal que você deixe com expoente positivo. Se aparecer negativo assim, a forma de resolver é sempre no positivo. Então, inverte. Então, o inverso disso aqui é 1 sobre x ao quadrado que está aqui. A mesma ideia aqui. Tá bom? Então, veja, qual a conclusão que nós podemos chegar? Para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais também entre si. Só que, no caso da divisão, nem sempre o resultado vai ser um monômio. Na multiplicação, sim. Na multiplicação é sempre um monômio. Mas na divisão, não. Pode acontecer do resultado não ser um monômio. Lembra? Isso aqui não é um monômio. Quando aparece a parte literal no denominador, não configura monômio. Não é monômio. Então, o resultado aqui dessa divisão não foi um monômio. Tá bom? Então, nem sempre a divisão de um monômio por outro vai resultar em um monômio. Até a próxima aula, que falaremos de potenciação de monômios.